Abisair vai falar depois, eu quero conversar com você sobre um dos macronutrientes, são três. Tem as gorduras dos carboidratos, que são macronutrientes energéticos, e isso aqui, a proteína, é o macroenergético construtor. E as vitaminas e os minerais são macronutrientes, as vitaminas e os minerais são reguladoras. Isso aqui é um macronutriente construtor, e a gordura e o carboidrato são energéticos. Os aminoácidos são para as proteínas o que os ácidos graxos são para os lípidos. Você está lembrado que tem dois ácidos graxos essenciais: o linoleico e o alfa-linolênico. O linoleico vai formar os ômega 6 e o alfa-linolênico vão formar os ômega 3. São as duas gorduras que o corpo não fabrica. Se entregando por corpo isso, o resto ele dá conta. Não existe carboidrato essencial. Preciso desse carboidrato. Isso não existe. Mas existe os aminoácidos essenciais, que são 11. 8 essenciais e 3 circunstancialmente essenciais, que eu vou explicar o que significa isso. Tá? Mas qualquer aminoácido, e consequentemente qualquer proteína, porque a proteína é nada mais, nada menos que a combinação de aminoácidos, qualquer aminoácido tem essa estrutura aqui, todos eles. Eles têm um nitrogênio de um lado, eles têm um grupo carboxílico do outro, e o que diferencia um aminoácido do outro é o radical. Então, os 20 aminoácidos que constituem o ser humano, básicos, genéticos, eles só vão se diferenciar pelo radical. Aqui estão os 20 aminoácidos, e nós temos genética para eles. 8 deles nós não temos, são essenciais, e o restante nós temos genética para produzir, e eles são produzidos dentro do próprio corpo. Aqui tem os aminoácidos essenciais, por exemplo, a valina, a leucina, o triptofano, a isoleucina, a metionina, a fenilalanina, a treonina e a lisina. Você conta aí, dão 8. Esses 8 ninguém fabrica. Ninguém fabrica. Ou você os ingere, ou você não os tem. O organismo não tem jeito de fabricar isso, não sabe como fabricar isso. Nós vamos em frente. Deixa eu pular isso aqui. Você sabe muito bem que a fenilalanina, que é um aminoácido essencial, nós vamos ver daqui a pouco, no corpo, se tudo estiver funcionando bem, ela vira tirosina, tirosina vira L-dopa, L-dopa vira dopamina. Você lembra que a dopamina, ela ativa na área frontal, ela dá a voltagem cerebral, ela dá a força do cérebro, a força do pensamento. É dado pela dopamina. Existe depressão dependente da deficiência de dopamina. A dopamina continua o seu metabolismo, vira noradrenalina, que vira adrenalina. Existe depressão por falta de noradrenalina. Uma pessoa pode estar deprimida porque ela não ingeriu fenilalanina, não tem dopamina, não tem noradrenalina. Ela pode estar deprimida porque ela tem uma doença, que eu vou mostrar no minuto, onde ela nasceu com a deficiência de uma enzima que transforma a fenilalanina em tirosina. Nesse caso, a tirosina passa a ser, para essa pessoa, um aminoácido essencial. É o teste do pezinho que faz na maternidade, uma das coisas mais importantes para detectar é se ela tem enzima para transformar a fenilalanina em tirosina. E você sabe que o triptofano, que é outro aminoácido essencial, vai virar 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, que vai virar serotonina, e com a luz apagada e o olho fechado, vai virar melatonina, que é o jeito brasileiro de se dar melatonina. Nós temos vários modos de classificar aminoácidos. Eu posso classificar o aminoácido quanto à sua estrutura, eu posso classificá-lo quanto à sua carga elétrica, eu posso classificá-lo quanto à sua polaridade, eu posso classificá-lo quanto à sua essencialidade. Nós hoje vamos nos interessar nesse assunto aqui, a essencialidade. Então eu tenho os aminoácidos chamados essenciais, que são a leucina, a valina, a isoleucina, a lisina, a fenilalanina, a treonina, a metionina e o triptofano. Esses são os aminoácidos essenciais, ou seja, o corpo não sabe fazê-los. Ou você os ingere, ou você não os tem. É
muito simples. Agora, por exemplo, uma criança prematura de 6 meses, histidina passa a ser para ela um aminoácido essencial circunstancial, porque ela nasceu com 6 meses, ela nasceu prematura. Não era um adulto, não era uma criança normal, mas era um prematuro. Vamos pegar a cisteína e a tirosina. Também, em situações especiais, elas são aminoácidos essenciais circunstanciais. Como, por exemplo, a criança fez o teste do pezinho na maternidade e descobriu-se que ela tem uma doença chamada fenilcetonúria. O que é fenilcetonúria? Ela nasceu sem o gene para a fenilalanina hidroxilase. Ela não tem a enzima para transformar a fenilalanina em tirosina. Se ela não tem a enzima para transformar a fenilalanina em tirosina, tirosina passa a ser um aminoácido essencial para essa criança e ela fica proibida, a mãe vai ser orientada, nunca vai poder dar nada para essa criança que contenha fenilalanina. Porque quando dá isso, quando não tinha o teste do pezinho, se ia descobrir isso com 4, 5 anos de idade, a criança já estava com lesão cerebral. Aí já era tarde demais. Hoje ela já sai da maternidade dizendo, ó, você não pode comer nada, a criança não pode tomar nada que tenha fenilalanina. Porque no caso dessa criança, como ela não tem a fenilalanina hidroxilase, essa fenilalanina vai acumular no cérebro, vai fazer lesão cerebral, a inteligência dela não vai desenvolver, ela vai ter retardo mental. Então ela já sai indicado o alimento que ela pode comer, o alimento que ela não pode, o que ela não pode ingerir, o que é proibido, etc, etc, etc. Tá bom, aí tirosina passou a ser um aminoácido essencial, circunstancial. Então o que você tem que entender aqui é o seguinte, ó, leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina e triptofano são aminoácidos essenciais, histidina em prematuros e cisteína, tem um mecanismo também que falta, e tirosina passam a ser em algumas circunstâncias. Muito bem, isso está estudado. Eu disse para você, vou repetir, que glicose, que carboidrato não tem nitrogênio, que gordura não tem nitrogênio. Quem tem nitrogênio é aminoácido, ou consequentemente proteína, porque proteína é feita de aminoácido. Se eu der uma quantidade X para você ingerir agora, e eu coletar a sua urina de 24 horas e ver quanto saiu, por uma subtração do que você ingeriu e do que saiu, eu vou saber o quanto que você utilizou. Isso tem um nome em bioquímica. Isso se chama NNU. Aminoácidos essenciais na proporção certa gera um NNU, Net Nitrogen Utilization, de 99%. Percentagem do nitrogênio retido e usado para a síntese proteica. Consequência a longo prazo. Vai chegar um dia que você não vai conseguir atravessar a rua sozinho mais. Você vai precisar de alguém para te ajudar. Porque acabou a sua musculatura. Você não tem mais músculo para levantar o seu esqueleto. Você começa a andar assim, ó. Você já viu o pessoal de 90, 90 e tantos anos, velhinho, como é que anda? Eles não têm força para levantar o pé. Mas você está em rota de colisão para a sarcopenia. Não é só ir lá, não. É só uma questão de tempo. Quanto tempo você vai levar para não conseguir atravessar a rua? Porque eu vou te provar aqui agora que você tem deficiência de aminoácido. Se eu fizer o levantamento das proteínas que você comeu hoje, se eu pegar o seu café da manhã, você fala assim, ó, eu tomei café, tomei suco, comi um pedaço de pão, passei uma manteiga, eu vou somar, não tem quase nada de proteína. Aí você teve um almoço saudável, não teve? Você comeu salada, né? Você de sobremesa você teve fruta. Onde é que está a proteína? Não tem. Chega à noite, sabe o que você vai fazer? Você vai tomar uma sopa. Onde é que tem a proteína? Não tem. Aí isso é hoje. Ontem foi a mesma coisa, amanhã é a mesma coisa. Se eu for somar, eu vou lhe mostrar que você está desenvolvendo sarcopenia. A sua força muscular está caindo, a sua habilidade de se movimentar está diminuindo. Você diz assim, eu estou ficando velho. Não, você está entrando em sarcopenia. Nem todo indivíduo que envelhece precisa ter sarcopenia. Não há necessidade disso. Isso é uma opção. Você pode resolver, que nós vamos resolver aqui. A digestão de proteínas e a absorção de aminoácidos são cruciais para um estado de nutrição proteico ótimo. Então eu tenho a ingestão, eu tenho a digestão, eu tenho a absorção, eu tenho a utilização. Então olha só, eu ingeri ou não ingeri? É a questão. Não é só ingerir. Eu digeri ou não digeri? É a próxima questão. Eu absorvi ou não absorvi?
Porque eu posso digerir e não absorver. Porque eu posso ter o caso de eu digerir, mas não ocorrer absorção, porque o meu intestino está com desbiose. A minha parede intestinal está comprometida. Eu absorvi. Aí, depois que eu absorvi, eu tenho que transportar e distribuir. Eu não posso ficar só na absorção. Aquilo saiu, caiu dentro do sangue, eu tenho que levar aquilo para o corpo inteiro. Eu tenho que utilizar ou não. E eu tenho que, aí vai depender se eu utilizo, o quanto que vai ser o meu NNU. E eu tenho que distribuir, excretar isso aí que sobrou. Então eu posso ter problema na ingestão, eu posso ter problema na digestão, eu posso ter problema na absorção, eu posso ter problema na utilização, eu posso ter problema na excreção. Eu tenho vários pontos onde eu posso ter problemas desse processo. Não é uma coisa muito simples. Então vamos ver essa visão. Você comeu um pedaço de carne lá, digeriu, virou aminoácido. O aminoácido veio e caiu no sangue. Ele tem dois caminhos. Ou você vai utilizá-lo para alguma coisa, talvez para renovar aquela proteína velha que está lá naquela parede vascular, talvez para fazer uma hemoglobina, não sei. Talvez para fazer uma enzima. Ou você não vai e vai catabolizar. Você só vai contar caloria, esse que vai para cá, esse para lá não. Até pelo contrário, aqui você vai gastar energia. Você não vai queimá-lo, ainda vai ter trabalho para construir a hemoglobina que você está construindo. Então, ou seja, eu posso te dar um alimento que tem um valor calórico negativo. Isso é que você tem que entender. Pode ter valor calórico negativo. Por quê? Porque eu não vou catabolizá-lo, eu vou anabolizá-lo. A qualidade da proteína que você come vai depender o quanto você anaboliza e o quanto você cataboliza. Se você comer uma proteína perfeita, que isso não existe, a não ser que você comesse gente, você ia anabolizar 100%. Quem praticar, o cara comia o coração do inimigo. Aquilo ali ele não tinha o que excretar, ele comia o coração, aí ia absorver 100%. E utilizar 100%. Quem praticava o canibalismo, fazia aquela proteína que vem de gente, ela é 100% anabolizada. Mas não é assim que funciona. Então você vai comer proteína de vaca. Não, claro que não vai ser tudo anabolizado. O seu fígado vai pagar um preço, o seu rim vai pagar um preço, porque carne de vaca não é carne de gente, pô. A composição proteica é diferente, só isso. Hã? Agora, eu sei o que catabolizou pelo nitrogênio na urina. Eu meço o quanto que tem aqui que eu te dei, eu peso 100 gramas de proteína, peso 100 gramas da mesma proteína. Te dou 100 gramas, levo 100 para o laboratório. Lá no laboratório eu meço quanto tem de nitrogênio. Dei para você a mesma proteína, no mesmo peso. Come aí. Aí eu pego a sua urina de 24 horas, recolho, armazeno, meço o nitrogênio em 24 horas. Quanto que eu te dei e quanto que saiu. Eu vou te falar o quanto que você utilizou. A diferença entre quanto eu te dei e quanto saiu, eu vou te dar o seu anabolismo proteico naquela proteína. Quanto melhor a qualidade, o que é uma proteína boa? Uma proteína boa é aquela que tem mais anabolismo que catabolismo. Quanto maior for a relação anabólica, catabólica na proteína que eu estou lhe fornecendo, melhor é a qualidade dessa proteína. Provavelmente no mercado ela vai custar mais caro. Quanto maior for a concentração de aminoácidos essenciais que tiveram uma proteína numa proporção certa, mais ela vale. E eles já descobriram isso há muito tempo. E aí eles põem os preços de diferentes carnes de acordo com essa complexidade. A carne, o peixe ou o frango que você comeu no almoço, eu posso te dar os números, está estudado. 32% você vai utilizar e 68% é trabalho. Vai sobrecarregar seu fígado, vai sobrecarregar seu rim. Está tudo bem, ele foi feito para isso. A não ser que você tenha insuficiência hepática. Aí o médico vai falar para você não comer proteína. A não ser que você tenha insuficiência renal. Ele vai dizer para você para evitar carne, evitar peixe, evitar frango. Porque ele sabe que tem algo que vai ter que ser eliminado. Então, na carne, no peixe, no frango, você utiliza 32% e você metaboliza 68%. Muito bem. Isso é o NNU. NNU é determinado pela proporção entre os 8 aminoácidos essenciais e descreve o percentual que será utilizado para a síntese de proteína. Eu estava estudando um livro de bioquímica de 1951. De repente, no rodapé do livro, eu vejo uma nota. Eu falo, não é possível.
O cara colocou isso no rodapé de um livro, pô. O óbvio só é óbvio pro olho preparado. Falei, pô, isso aqui vale ouro, pô. O cara estudou 20 e tantos anos da vida dele e chegou à conclusão qual é a proporção molar do ser humano de aminoácidos essenciais. Estava ali prontinha para mim. Eu só peguei ali e falei, pô, isso aqui é um diamante, pô. Eu vou mostrar para você o que é esse diamante. Esse diamante, eu chamo ele de mix right. Então eu montei uma composição de aminoácidos essenciais na proporção molar que esse cara descobriu e chamei isso da mistura certa. Pra você ter uma ideia, se eu te der um mix right, em 23 minutos está tudo no seu sangue. Por que está no seu sangue? Porque primeiro que eu não preciso de ácido clorídrico nem de nada, porque já é aminoácido, eu não preciso digerir. E segundo, eu estou te dando a proporção certa, o caminho está aberto. Se eu te der um pedaço de carne, se você tiver bom ácido clorídrico, vai levar 3 horas. Se você tiver deficiência de ácido clorídrico, que a maioria a partir dos 40 anos tem, vai demorar 6 horas para chegar no sangue. Isso aqui chega em 23 minutos. Você imagina o impacto que isso tem para um atleta que vai correr uma maratona. E ele toma isso antes de ir para a maratona. Tá bom? Tempo de ingestão de aminoácidos essenciais na proporção certa e alimentos proteicos em geral. Imagine a aplicabilidade desse conhecimento em pacientes com insuficiência hepática. Não, o meu paciente não pode comer proteína, porque a proteína não vai ser toda utilizada, vai sobrecarregar o fígado, ele está com insuficiência hepática. O meu paciente não pode comer proteína, porque ele tem insuficiência renal crônica e vai sobrecarregar os rins. Pois é, o mix right não sobrecarrega nem o fígado, nem o rim. Você pode medir transaminase, você pode fazer o que você quiser, não vai subir nada. Você pode dar para quem tem insuficiência hepática, você pode dar para quem tem insuficiência renal. A suplementação proteica adequada, sem sobrecarga nitrogênica. Tá? A digestibilidade é melhor, a utilização é maior e a excreção é minimizada. Porque só vai excretar 1%. Você vai comer 99%, só vai sair 1%. Aqui, ó, quando você toma o leite, você utiliza 16%, elimina 84% da proteína. A soja, a proteína de soja, você utiliza 17%, elimina 83%. Se você tomar a caseína pura do leite, a proteína do leite na forma de caseína, 16,84%. Se você tomar o whey proteico, que é tirado do soro do leite, 16,84%. Essa é a concorrência, tá? Tem aí. Se você tomar o leite materno, que é o melhor de todos, tem para te oferecer, é 49%. Se você comer ovo, com clara e gema junto, é 48%. Espetacular. É melhor do que carne, é melhor do que peixe, é melhor do que frango. Porque o carne, peixe e o frango está te dando 32%. O ovo, a clara de ovo junto com a gema, está te dando 48%. Tá? Fórmulas de aminoácidos que tem aí nas farmácias, nas casas de produtos naturais, todas são menos de 32%. Tá? Porque não está na proporção adequada, certa. A soja é 17%, os produtos lácteos 16%, a clara de ovo é 17%, não deve comer clara de ovo sozinho, porque é uma sobrecarga grande para o fígado e para o rim. A gente toma, o atleta ingere 20, vai aproveitar quase nada lá. Então, ele podia comer 4 gemas, que é melhor do que ele comer 20 claras. Bem melhor. Mas eu gosto da proteína da espirulina. Querido, espirulina é comida de peixe, pô. A natureza é inteligente, ela vai colocar uma comida pra gente lá no fundo da água, pô. Num lugar complicado para pegar, pô. Olha lá, quem é que vai lá? Peixe. Então isso aí é espetacular para peixe, mas não é para gente. Eu não estou falando que a espirulina possa não ter outros minerais importantes. Eu estou discutindo do ponto de vista de NNU. A quantidade de proteína na espirulina que vai ser utilizada pelo seu organismo no processo anabólico é 6%. 94% vai ser sobrecarregado no rim e no fígado. Se você começa com grande quantidade de espirulina, você ia ter sobrecarga hepática e sobrecarga renal séria. Então você não pode dar isso, por exemplo, para nenhuma pessoa que tenha insuficiência hepática ou insuficiência renal. O mix right é 99%. Ou seja, praticamente não tem excreção. Mas você vai perguntar assim, mas que mágica é essa? Por que não tem excreção? Porque eu estou dando os aminoácidos essenciais
na proporção molar certa.